Bem-vindo ao HCast. Esse é o podcast com H minúsculo, porque o objetivo aqui é a gente trazer um homem para um lugar de escuta, um lugar onde nós vamos falar sobre as vulnerabilidades relacionadas ao ser homem, e não é homem com H maiúsculo. Então aqui vamos trazer saúde mental, saúde física, saúde espiritual, e é um espaço de escuta para você, homem, que está aqui nos escutando. Eu sou Gessé Oliveira. Eu sou Diego Almeida, andrologistas e especialistas em saúde do homem. Nós somos idealizadores desse projeto, que eu tenho certeza que vai romper muitas barreiras aí, mas com H minúsculo. E hoje, sendo o nosso primeiro episódio do podcast, teria que ser de fato um tema bastante disruptivo, e eu estou muito lisonjeado aqui com o nosso convidado para falar de um tema que eu acho que é um tema de extrema importância aí para o homem, para o posicionamento do homem de verdade, né? Do homem sem aquela masculinidade tóxica. Eu vou apresentá-lo, uma apresentação longa, porque de fato ele merece tudo o que ele representa, e nós estamos aqui hoje com o Alexandre Reis, o Ale Reis, que é formado pela Universidade de Salvador, design de moda e comunicólogo com especialização em semiótica, cores e consultoria de imagem e estilo com propósito. Sua experiência em vivências holísticas enriquece o seu trabalho, permitindo-lhe aí auxiliar diretamente processos de traumas relacionados ao vestir e ao reconhecimento identitário. Ele atua como produtor de moda, assessor de imagem, consultor, stylist, oferecendo serviços personalizados tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Entre os seus clientes, e aí não são poucos, estão aí os renomados Salvador Shopping, Shopping Barra, Shopping Passeio Itaigara, Shopping Itaigara, Mundo Verde, a BDS, Mendoá Chocolates, Nespresso Brasil, dentre outros. Atualmente, ele ocupa a cadeira de vice-presidente de Relações Públicas da Associação Internacional de Consultores de Imagem. E seu compromisso é transformar a forma como as pessoas se veem e se expressam através da moda, promovendo não apenas um estilo, mas um verdadeiro empoderamento pessoal. A conversa hoje aqui é sobre imagem masculina e o preconceito que ainda existe quando o homem decide cuidar de si, da sua aparência e da sua autoestima. Ale Reis, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui extremamente lisonjeados com sua presença e deixo aqui inicialmente para você se apresentar mais do que essa apresentação que eu fiz aqui. Oi, gente, obrigado. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse podcast. Como o Gessé falou, eu sou o Ale Reis, né? Assino assim, meu nome é Alexandre, mas eu assino como Ale Reis, também faz parte da minha estratégia de imagem pessoal. Trabalho já há quase 10 anos nesse departamento, né, com essa realidade. Trabalho realmente de modo disruptivo, considerando que na minha área de atuação não existem tantos homens, pelo menos não tantos homens lotados aqui no estado, né, aqui na cidade, para ser mais específico. E trabalhar com consultoria de imagem vem em um lugar, me pega em um lugar de muito estudo, né? Não sei se todos sabem, mas eu era gerente de banco. Então, trabalhei por muito tempo na área administrativa em um padrão, né, imagético, porque, como todos sabem, o bancário ele se veste de uma forma padronizada, perfeito, ainda mais quando se trata de um banco privado, né, diferente do banco público, mas o banco privado ele tem normas específicas, ele tem dress code específico de uso e etc. Então, desde esse movimento, eu já me inquietava com algumas coisas. Mas só se inquietar não te leva para muitos lugares, não. Então, eu comecei a estudar, comecei a me especializar, comecei a buscar métodos de como fazer aquela minha inquietação se transformar em cuidado. Então, comecei muito voltado para o público feminino na época, porque era o público que mais consumia, era o público que mais validava esse tipo de serviço, que tinha uma preocupação maior, não é? E quando se deu ali a pandemia, para ser mais específico, o grande boom da busca masculina aconteceu.
E o que assim, meio surreal, né? Então, foi naquele momento em que as pessoas estavam com elas mesmas, em que as pessoas estavam inquietas, assustadas, temerosas. Foi o grande momento em que as pessoas, esse público masculino, começa a me acessar de uma forma muito ativa mesmo. Eu cheguei a atender um número considerável de homens, bem reduzido, ínfimo com relação a mulheres. E, pasmem, esse público maior de cuidado era o público de homens médicos. Foi onde eu atendi mais médicos, foi no período da pandemia. Isso depois veio se perpetuando. Hoje eu costumo dizer que eu vou abrir uma matéria, literalmente, no curso de medicina, porque eu fiz essa conta recentemente, eu atendi 73 médicos ao longo desse tempo. De todas as especialidades. Especialidades, inclusive, que eu nem imaginava, né, que pensasse nisso. Não que vocês não pensem, mas é porque, assim, não dá tempo de muita coisa na vida do médico. Não é? E assim, dentro desse cenário, eu fui começando a perceber que eu poderia ter uma especialização mais voltada. Foi quando eu pensei na semiótica. Foi quando eu pensei na especificidade dos símbolos, né? O que é que esse homem representa? O que é que esse homem quer mostrar? Então, o meu movimento profissional se deu a partir do momento que esses homens, eles se inquietaram com a mesmice. Não é? Então, eu quero me vestir com estratégia. Eu não quero só sair e comprar roupa, e eu não quero só que a minha esposa, a minha companheira, a minha namorada compre as minhas roupas e me vista conforme o desejo dela. E isso é uma pauta muito comum, porque eu comecei a atender mulheres e elas meio que obrigavam seus companheiros a serem atendidos por mim. Então eu chegava para atender uma determinada mulher e ela falava, não vai embora não, Ale, que você ainda vai atender meu marido. E aí depois que eu atendi o marido, eu atendi um amigo dele e depois o filho do amigo. E assim, desde então eu nunca fiz uma propaganda do meu trabalho. Eu nunca promovi agenda aberta, essas coisas todas. Nunca fiz. Minhas indicações, os meus atendimentos sempre foram indicados. Né? Eu sempre fui para a cadeia de familiar. Então eu começo atendendo um que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. Porque a minha forma de abordagem, o meu atendimento de um modo muito específico é um atendimento voltado, pensado na individualidade, no respeito à individualidade. Então eu não imprimo nos meus clientes a ideia de que você vai se vestir com coisas que eu gosto. Não é? Eu não quero que você se vista igual a mim, eu não quero que você se vista com o que está na moda, eu quero que você se vista de modo que você sustente. Seja você um homem hétero cis, seja você um homem gay, seja você um homem não binário, enfim. Eu quero que você se vista de uma forma que você saia na rua, você pode estar com havaianas, você pode estar vestindo um loefer maravilhoso, você pode estar com um derby, você pode estar... Mas você vai sustentar aquilo. Isso é propósito. Não é só comprei uma roupa que ficou legal, a modelagem casou, me sinto bem, não. Quando você anda na rua e alguém te elogia, você sustenta isso? Ou se alguém te criticar, você vai voltar para casa e vai trocar de roupa, esse dia vai destruir você? Como é que vai ser? Então, por isso que eu tenho uma grande preocupação, e dentro da minha apresentação profissional, eu sempre utilizo a palavra propósito. Porque o seu propósito é diferente do propósito do Diego, que é diferente do propósito de quem está nos assistindo, enfim. Ainda que vocês trabalhem em áreas similares, iguais, enfim. O que você quer para o seu futuro diverge do que ele quer e vice-versa. E isso é a humanidade, né? E isso é a individualidade. Então eu preciso acompanhar isso e traduzir isso em um armário, em uma compra inteligente, em uma compra que faça sentido, né? Então é basicamente o que eu faço. Basicamente, né, Diego? Muita coisa, né? E você acha, Ale, que ainda existe? Porque eu entendo quando você traz essa questão do momento pandêmico, e a gente sabe que foi uma reviravolta, né, de fato, mental mesmo, né, para a saúde, para nossa saúde mental. Então, dá o mesmo ponto que você traz a preocupação das pessoas começarem a se preocupar mais com posicionamento, com imagem, mas a gente vê, por exemplo, pessoas que antes não se preocupavam com a saúde e começam a se preocupar. Então, assim, a pandemia, ela trouxe diversos malefícios, mas também trouxe diversas mudanças de rota, né? Exato. Mas assim, você trouxe, por exemplo, um perfil de cliente seu, que são os perfis aí de perfil de cliente médico, né? E a gente, enquanto médico, a gente sabe que não adianta você ser bom
se você não está posicionado, se as pessoas não sabem que de fato que você é bom. Você acredita que especificamente nesse segmento, por conta da necessidade de posicionamento, é que teve essa virada de chave, né, específica desses médicos para buscar essa construção da imagem? Ou você acha que isso também é pulverizado em outras especialidades ou outras profissões? E se você ainda vê como um estigma, muito preconceito, o homem, por exemplo, buscar um consultor de imagem ali para poder buscar ajuda de fato? Vamos lá, então. Quando nós falamos do médico nesse movimento de pós-pandemia, de pandemia e etc., houve uma grande girada de chave. Eu não sei se vocês, enquanto médicos, se veem nesse perfil, mas eu falo por todos os que atendi. Eu acredito que naquela pandemia em específico, naquele momento, o médico ele conseguiu, a medicina conseguiu se ver num lugar de profissão. Sim. Saiu daquele lugar da religiosidade, do pacto com eu sou Deus. Vão chegar em mim, eu não vou deixar de atender, eu vou sempre ter dinheiro, eu não preciso prospectar, eu não preciso aparecer, eu preciso ser bom no que faço. Só que, assim como na vida, nos relacionamentos, o amor não sustenta. Sabe? Na medicina não é diferente. Você pode ser incrível enquanto médico, mas a gente não tem mais a lista telefônica amarela. Exatamente. Né? A gente não tem mais a lista telefônica, e os nossos anteriores, que normalmente faziam esse processo quase que de um pedestal. Você vai para quem? Você vai para o doutor fulano, porque doutor fulano foi médico de ciclano, de beltrano e etc. Então você vai por isso. Isso foi há muito tempo atrás. Depois da pandemia, houve uma preocupação muito grande com o aparecimento nas redes sociais. Houve uma preocupação muito grande com a prospecção de clientes e conversão deles. Perfeito. Porque até você pesquisar nas redes sociais, aquela pessoa é um cliente. Ela só vira seu paciente depois que esse prontuário é gerado. Exatamente, Então, perfeito. Até lá, existe uma preocupação gigantesca de converter. Porque se a pessoa tem um plano de saúde, ela vai olhar no aplicativo dela e ela vai no médico que é filiado àquele plano mais próximo da casa dela. Mas se ela vai pagar um particular, não adianta mais buscar a referência assim. Não é fulano que indica. Ela vai olhar nas redes sociais, ela vai preocupar, nossa, essa pessoa é assim, essa pessoa é assim, gosto disso, olha, essa pessoa... Nesse movimento que as pessoas começaram a temer mesmo, né, foi que o bom aconteceu. Então, as pessoas buscavam a consultoria, e homens e mulheres, e como eu disse, mais homens, porque eles entendiam que eles estavam ficando para trás. Eles estavam ficando, eu sempre brinco com muitos deles, eles estavam ficando na lista telefônica da Folha Amarela. Então, assim, se você quer aparecer no Instagram, se você quer aparecer nas redes sociais, se você quer ser clicado no Google, se você quer ser encontrado nos grupos, né, de amigos do seu condomínio, do seu prédio, da escola do seu filho, se você quer ser indicado, você precisa ter um diferencial. E o seu diferencial não é se vestir de marca, não é ser o melhor de tudo. O seu diferencial é ter o seu como perfeito e sustentar aquilo. Porque você só vai ser médico, quando você estiver com aquele paciente que outrora era cliente, cadastrado ali no prontuário, sentado diante dele, olhando os exames dele, identificando ele, etc. Mas até lá, você não é nada. Até lá, você é mais uma pessoa tentando converter aquela pessoa em meio a 55 mil profissionais que têm especialidades similares, formações similares, etc. E trabalham, às vezes, do lado do seu consultório. Perfeito. Então, eu acredito que o preconceito caiu muito quando, principalmente nesse segmento médico, subentendeu-se que não era mais uma relação de Deus. Porque os nossos mais velhos têm essa mania de ver a medicina como religião e não como profissão. E isso, por muito tempo, perpetuou uma massa de médicos pouco preocupados com isso. Então, os médicos de hoje, por exemplo, vocês estão preocupados. Uhum. Quando vocês se dispõem a abrir ou falar de um podcast ou abrir um podcast que traz assuntos multidisciplinares, existe uma preocupação notória de que a medicina por si só não cura ninguém.
ela é um agente performador, né? Então, os meus clientes, eu atendo delegado, eu atendo prefeito, eu atendo secretários, eu atendo muita gente. Então, de segmentos completamente diferentes, mas que pensam igual. Então, olha, eu sou um funcionário público, beleza, mas eu não sei se morrerei funcionário público. Eu estou funcionário público. Assim como eu atendo pessoas que hoje são médicas, eu tenho uma cliente que ela é médica e ela não quer mais a medicina. Então ela enveredou para a consultoria. Sim. Então ela vai ser norte para outros médicos. Então se ela é norte para outros médicos, ela tem que ter minimamente um combo perfeito para chamar a atenção deles. Para justificar o fato de como é que você está falando de algo que você nem quer mais atuar. Então ela é um nome. Ela é uma sumidade. Então, dentro desse lugar, esse preconceito cai. Porque aquele homem, ele sai e diz assim, nossa, eu estou... E eu vou falar uma coisa que é muito... É correta e a gente precisa sair desse lugar de que o médico é uma profissão. Sim. Tá? Não, existe um estudo, existe uma especialização, existem custos que jamais em toda a sua vida você vai conseguir pagar, porque nem tudo é sobre o dinheiro, mas quando você coloca esse médico e coloca aquele lugar e diz assim, olha, eu preciso valer a consulta que eu cobro. Porque o meu paciente, ele não sabe das especificidades da... Não sabe. Ele não sabe que você fez a especialização tal, que você tem especialização em robótica, que você tem especialização em tal. Ele não sabe. Mas ele vai te olhar enquanto leigo, porque, como eu disse, até ele sentar no seu consultório, ele é cliente. Perfeito. Depois disso, ele é seu paciente, ele não é o seu amigo. Então, assim, até ele sentar ali, ele vai olhar pra você e vai dizer, nossa, R$700 a consulta. Eu estou vendo onde está esses R$700. Eu vou trazer outras pessoas. Porque você vai ser o meu agente multiplicador. Eu acho que é o que você falou, né? Que você nunca buscou os clientes, né? É sempre a indicação, Sempre. né? Então, você entrega o seu resultado, as pessoas veem de fato aquela mudança e agregam, né? E tem um fato engraçado que eu saio com clientes, com minhas clientes mulheres são médicas, e nós compramos Crocs. Então, Ale, eu preciso inovar na Crocs, porque é a única coisa que o meu paciente vai ver. Touca e Crocs. Que coisa. Então, eu não uso qualquer Crocs. Eu não uso qualquer meia. Então, dentro da minha consultoria, eu saio com elas, a gente vai pro shopping e a gente compra meias diferentes. Compra o tecido, mando produzir toucas diferentes. Porque em meio ao cinto cirúrgico, que aquele paciente vai chegar e até ele anestesiar, ele tem ali seus 30, 40 minutos. Ele tem que saber quem é o médico dele. E a máscara, a touca e etc. Isso vai fazer sentido para ela. Então eu faço consultoria muitas vezes para descobrir quais são os adesivos que a gente vai colocar na Crocs. Para mostrar que aquela pessoa tem uma preocupação com a imagem dela, ainda que aquele cliente, aquele paciente que agora já é paciente, não a veja. Ah, tem médico que atende de jaleco. Isso já ficou em 2017. Desculpa. Se você quer usar jaleco, tudo bem. Agora você vai buscar um jaleco, ok. Sim. Para você usar. Porque hoje em dia, o seu paciente, ele vai chegar para você e falar, vamos fazer uma foto, doutor? E tem ali uma coisa que você falou, acho que em relação à questão da consulta em si, é a percepção do que a gente vê do que é preço e do que é valor. Exatamente. Né? É o valor que você gera na sua imagem, na sua persona, e que o paciente, né, o cliente, se identifica com aquilo e fala, poxa, Perfeito. isso aqui é um referencial para mim. Então, a partir daí é que vão ser conversados, né, questões... É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Exatamente. E assim, aproveitando aqui o gancho também, né, para te perguntar uma coisa, eu acho que não falando só do público médico, né, vamos dizer assim, mas do público masculino em geral. Você falou uma coisa interessante que eu achei, que normalmente tem muito essa questão do homem, né, ser induzido pela esposa, pela amiga, Sim, pela companheira, pela mãe. Acho dizer, que, poxa, trazer a verdade, todos nós já fomos essa pessoa, em né? algum momento da vida, Ou pela mãe, ou pela irmã, ou pela perfeito, esposa, assim, né? poxa, Já eu preciso fomos. que você converse com a Lê sobre a sua imagem, sobre o seu branding. Perfeito. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta bem prática. Qual a maior objeção que você precisa lidar? Qual o maior tabu que esse homem traz pra você pra dizer assim, Perfeito. poxa, eu não sei como é que eu mudo isso. Seja o cabelo, seja a barba, seja a roupa, seja a forma de se portar.
Qual é a barreira que você falou assim, ó, eu preciso quebrar com esse público masculino aqui, independente? Falar que agora eu vou perder todos os meus clientes. A maior objeção do meu cliente homem, às vezes, ou melhor, 75% do tempo, são as esposas. Tá. As esposas querem que eu os atenda, mas não querem que eu faça o trabalho para deixar ele incrivelmente bonito e agradável para ele não ser visto. Sim. Então eu tenho que fazer tudo com muita cautela e dizer assim, olha, tudo que eu vou fazer, né? Mas eu vou fazer um detox. Detox é um dos meus serviços onde eu vou à casa desse cliente e eu avalio o guarda-roupa dele, eu avalio desde das meias que ele usa, se são meias compatíveis, se são meias legais, compatíveis com os sapatos que eles têm, até os paletós, as carteiras, relógios, afins. Então eu chego lá e falo assim, olha, hoje eu vou fazer o detox e é interessante que a sua esposa esteja, que a sua namorada esteja. Já tive que lidar com mães também, né? Mães é diferente porque mães querem vestir o filho igual ao pai. Então eu passo por isso também. Então a maior objeção que eu encontro hoje é, primeiro, o homem, e isso é uma característica muito do homem hétero, ele não entende que ele precisa de muitas roupas. Sim. Hã? Isso, bebam bem água agora. Vou beber. Deixa eu beber. Um minuto. Diego, por 3 segundos, você tá ali, ó. Fico ali parado ali, ó. Eles não entendem que eles precisam de muita roupa. Sempre. Então, assim, olha, a gente tem uma agenda de eventos. Perfeito. Você tem 5 eventos. E esses 5 eventos vão estar basicamente as mesmas pessoas. Sim. Então, a gente vai precisar pensar em estratégia para ou você tinturar as camisas que você tem, né? Aquela tintura na panela mesmo, porque você vai ter que fazer em casa, porque uma tinturaria não entrega em tempo hábil. Passar, ficar perfeita para você ir para esses mesmos eventos, sair nas mesmas fotos e ser publicado nas mesmas redes sociais. Sim. Então, a menos que você não queira fazer isso, que você não tenha esse tempo, nós vamos precisar criar uma rotina de consumo. E uma rotina de consumo consciente. Vamos lá? Pergunta aqui, quantos tênis de corrida você tem, Gessé? 4, 5. Pronto. Quantos sapatos loafer você tem? Eita. Obrigado. Não precisa responder, 5, 6. Mais ou menos. Agora, desses, quantos estão de fato aptos a serem usados. Realmente. Por que eu estou te perguntando isso? Tudo é uma questão de prioridades. É verdade. Então, eu preciso convidar este homem a compreender que o mesmo prazer que ele vai ter em comprar tênis que são específicos de corrida, que não são quaisquer, né? Ele vai ter que ter de comprar os sapatos que vão ser utilizados para que ele apareça, ganhe o dinheiro para comprar os tênis de corrida. Perfeito. Então, o primeiro tabu é dizer a essas esposas, não, ele está muito bonito, ele está muito arrumado, mas ele é seu esposo, então assim, né, isso daí a gente leva para terapia depois. Mas o meu trabalho é esse. Assim como você não vai fazer um procedimento, vou deixar aqui um pedaço faltando, que é para poder não ficar muito perfeito. Sim. Então, quando uma pessoa me contrata, homens são muito práticos. Ale, como vai ser? Olha, você vai fazer seu teste de coloração, a gente vai fazer seu teste de estilo, a gente vai identificar as fraquezas, as habilidades, os pontos fortes, aqueles que não são tão fortes assim. Vamos trabalhar em cima deles. É um processo terapêutico. Então, eu preciso que você se doe para isso, preciso que você faça, vai ter o dia que a gente vai sair. Você vai me dizer, olha, Ale, eu tenho R$1.000 para gastar em camisas. Eu vou te levar para o lugar onde você vai conseguir comprar R$1.000 em camisa. Além, eu não gosto de camisa de qualidade assim, eu quero qualidade assim. Ó, essa camisa é X, então você vai precisar ter Y aqui. Perfeito. Então, esse tabu vai sendo desfeito a partir do momento que ele começa a ver o resultado. Primeiro, o homem hétero não está acostumado a ser elogiado, imageticamente falando. Então, quando alguém passa pra você e fala, nossa, cara, você tá bonito, você tá diferente. Nossa, você tá com uma energia diferente, você tá vestido... Viram a chave que ele quer aquilo pra vida. Perfeito. É como se você tá fazendo um exercício, uma atividade física, e de repente alguém olha pra você e fala assim, nossa, perdeu peso, você tá mais apresentável, você não vai parar nunca mais. Isso mesmo. Né? E hoje eu tenho clientes que consomem mais do que as mulheres. E que me mandam mensagem no WhatsApp o tempo inteiro e me dizem, Ale, comprei isso aqui, o que é que você acha? Mas você não tinha comprado uma coisa parecida na semana passada? Mas é porque essa daqui tava na promoção.
Entendi. E aí vira um vício bom, né? Vira um vício bom, e aí as mulheres entram em contato comigo pedindo para que eu pare ou Sim, que eu faça ele parar Sim. de consumir ou de comprar tantas coisas. Hoje eu tenho um cliente que ele me chamou para ir junto com ele e o arquiteto, é um juiz, para organizar o closet dele, que ele quer separar o closet da mulher, porque ele está sem espaço. E essa é uma posição que o homem com H maiúsculo ele não ocupa, né? Não. Ele não ocupa. Você trouxe uma coisa aí que à medida em que você foi falando, eu dizia assim, caramba, ele precisa falar para 95% dos médicos, né? Porque assim, a gente convive com diversos colegas e eu costumo dizer que ambiência é tudo, né? Sim. Então, assim, são aquelas pessoas que criticam que não ganham bem, criticam que o trabalho é ruim, criticam que estão aí com uma série de profissionais do mercado e que não tem futuro, e você fica naquela ambiência ali que é tóxica, de fato, né? E quando você traz isso de posicionamento, de venda, de entender que não vai lhe agredir enquanto médico, você saber que aquele paciente, depois do prontuário, como você mesmo citou, antes é um cliente. Exato. E ele tem que chegar em você e acreditar no seu trabalho de alguma forma. Não adianta você ir lá para frente, como você falou no Instagram, ficar olhando para baixo e dizendo um assunto teórico que você não vai trazer ninguém de fato para você. Então, assim, quando você foi falando isso, e isso é uma construção que eu venho, 3 anos, 4 anos pra cá, talvez da época da pandemia. E eu fico me perguntando, caramba, eu perdi tempo pra caramba atrás, sabe? Então, assim, não dá pra não ter isso hoje em dia. E hoje, quando você leva esses temas para colegas e aí em grupo de mentoria ou diversos outras comunidades, você vê com ressalva. Não, eu não vou vender para o paciente, eu não vou, você entende? Então, assim, isso daria um outro podcast só desse tema, né, Diego? Então, assim, a gente vem enfrentando isso arduamente aí, e é o que você falou, e críticas relacionadas, sim, sabe? Sim. E ouvir isso de você, que está tão bem posicionado, só reforça que o caminho é esse mesmo, sabe? Que o caminho é esse. E a grande questão é, vocês são PJs. Sim. Eu bato sempre eu atendo pessoa física, mas todas as pessoas físicas que atendo, sejam eles homens ou mulheres, e como eu disse, mulheres com uma frequência, às vezes vai brincando, eles são prestadores de serviço direto, prestador de serviço indireto, então eles são um portfólio andante. Então, quando eu cobro, é muito difícil, ao longo desses anos todos que estou, quem quer que seja, questionar o meu preço. Perfeito. Outra coisa muito legal isso aí, sim. Eu sou um profissional que sou relativamente caro em detrimento de outros profissionais que atuam aqui em Salvador, especialmente no sexo, às vezes, feminino, masculino, dos poucos que temos. Eu cobro realmente o valor que o meu serviço requer. Então, como eu apresento essa proposta ao meu cliente, que é diferente. Então, o que vocês fazem, eu não sei exatamente, vocês devem saber mais do que eu do que isso, mas quantos urologistas existem, né, lotados aqui? Sim. E todos eles trabalham com estruturas ou com coisas muito parecidas com vocês. Exato. Sim. O que diverge vocês dessas ou desses outros profissionais é a forma como esse cliente quebra o tabu e vira o seu paciente. Então, quanto você vai cobrar, isso é o que menos importa. Porque se você cobra 1.000, 2.000, 3.000, você está entregando 3.000 reais. É sobre preço e valor. Perfeito. Então, não adianta você fugir disso, mas já houve uma época muito, enfim, antepassada, que as pessoas imaginavam que não, você tinha que ser um excelente profissional. Só que um excelente profissional vai sobreviver de convênio. Sim. Um profissional que se qualifica, que se prepara, ele pode atender um convênio aqui, ele pode atender um particular aqui, e a agenda dele vai estar cheia igual. Aí você que vai dizer. O que é que você quer para sua vida? Perfeito. Qual é o caminho que você quer trilhar? Você quer estar na lista amarelinha
de ordem alfabética, com um bairro mais perto do seu, sendo localizado pelo convênio, ou você quer que alguém mande o telefone direto da sua secretária? Sem olhar você, sem saber quem você é, toma aqui. Olha, ele é esse. E outra, que é diferente. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia, eu também tenho essa política. Você marcou comigo, é 30% do valor. Sim. Para reservar o meu horário que eu poderia ter qualquer outra pessoa. Hoje, isso antigamente não se fazia. Para qualquer profissional. Não. Você marcava e eu passo por isso. Por que eu fiz? Porque eu já passei muito. Eu não consegui, não deu tempo. Sim. Eu trabalho com muito empresário, então, poxa, fiquei preso. Não consegui chegar e etc. Tudo bem, mas o meu tempo também é um exercício de dinheiro. Perfeito. Custa caro, né? E custa caro. Então, esse movimento, e aí é uma pauta para depois falar, esse é um movimento que a cada vez vem crescendo porque as pessoas precisam compreender que só o seu diploma não te faz uma pessoa incrível profissionalmente falando. Né? Você tem que ter outras coisinhas. Porque incrível tem várias pessoas. Agora, incrível, pagando conta, vivendo bem, com tempo de qualidade, Sim. é artigo de luxo. Totalmente. É uma aula. É artigo de luxo, entendeu? E isso é pra tudo. Pra médico, pra tudo. Então, assim, Sim. tem pessoas que não atendo só médicos, não. Tem uma quantidade muito grande, mas eu não atendo só médicos. Mas os advogados que eu atendo, os empresários que eu atendo, é tudo assim. Eu não tenho esse tempo. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pra casa da pessoa às vezes, e a pessoa não tá lá, eu faço por vídeo. Caramba. Porque a pessoa tá trabalhando. Se ela vai lá, a menina tá lá, tira tudo que você tem que tirar, joga fora, dá fim. E às vezes eu tenho um cliente, gente, que eles não vão nem no shopping comprar comigo. Eles fazem um Pix pra minha conta e eu compro tudo e mando pra casa dele. É sério, Alexandre? Porque ele não tem esse tempo e nem tem essa paciência. De experimentar, de tirar, de botar. Eu vou no meu atendimento, eu vou medir, vou ver quanto é, sua costura é essa, seu sapato é esse. Se precisar de reparo, eu tenho uma costureira, leva a costureira na casa da pessoa, a pessoa vai lá, faz os reparos sem sair de casa final de semana. Então, o meu tipo de trabalho me possibilita, às vezes, ter que trabalhar no domingo, porque é o dia que o cara tem. Entendeu? Então, assim, a preocupação é real e existe. Graças às redes sociais, ao avanço tecnológico e a tudo que vem acontecendo aí, né, na atualidade, as pessoas não estão mais... Não preciso disso, isso é supérfluo. Obviamente que ainda tem uma questão que é um tabu que vai ser eterno, com relação a homem que se arruma demais é gay. Sim. Isso daqui é muito feminilizado. Isso daqui é muito estereotipado. Isso daqui não vai... Não, isso acabou, né? Sabemos que tem, mas em determinados meios não ganha mais força. Eu tenho um amigo que ele falou que o pai dele questionou isso pra ele, né? Sim. Que ele tava se arrumando demais, que isso não era coisa de homem, etc. Ele disse, pai, eu tô um homem viajando pra Paris. Eu tô um homem que vai pra Escócia no final do ano. Eu tô um homem, se isso é ser um homem gay ou um homem que for, tá tudo certo, viu, pai? Aí o pai nunca mais falou. O que é que ele quis dizer com isso? Não me interessa o que é que os outros, tá? Mas tem o que você falou. E o Gessé também. Tem que sustentar. E aí você trouxe um ponto, Alexandre, assim, a lei, que é muito, muito interessante, assim, rede social tem de tudo, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que tem um médico bom que não se posiciona, um médico bom que está tentando se posicionar, o médico charlatão que está bem posicionado, e aí vai. E trazendo aqui um pouco para o seu trabalho, a gente vê em rede social, compre o meu e-book de como você se vestir, né? Então, você vai lá e aí tem um arsenal de coisas, né? E aí, por que eu quero trazer isso? Porque, assim, não é o vestir uma roupa. Não é o vestir uma roupa. Eu acho que escolher, você ir ao shopping, né, a algum lugar, escolher a roupa do cliente, eu acho que é a última etapa, né? Isso. A etapa vem daqui de antes, né? E assim, é o que você falou, muitas vezes ele não se sustenta naquela posição. Ele pode comprar aquela roupa aquele mês, mas ele, na primeira crítica, que ele ouvir que a sua calça de barra italiana não é uma calça, como eu já ouvi diversas e diversas vezes, entendeu? Então, assim, não é?
Então, assim, No no meio médico. No meio médico. Exato. Então, assim, não é, até para quem está nos ouvindo, não é você se vestir bem apenas, né? Então, você tem que, na verdade, desconstruir muita coisa para ir reconstruir. E nesse caminho, e aí vem uma pergunta capciosa, tá? E nesse caminho de desconstruir para reconstruir, você já viu diversos homens ou alguns homens em que mudaram a mentalidade, mudaram o seu posicionamento, e isso fez com que ele desgrudasse de onde ele estava naquele momento? Vamos rapidamente para o intervalo comercial. Retornamos em breve. Eu não poderia ser mais direto, né? Mas... Primeira coisa, muitos. Né? Por que eu digo isso? Consultoria é sobre desconstrução. Né? Então, eu estou desconstruindo alguém, estou reconstruindo outro alguém, e aquele que foi desconstruído outrora tinha sua rede de amigos, de pessoas, de personas, de personagens, que quando ele volta para esse lugar refeito, não faz mais sentido ali. Isso é para a vida, para o trabalho, para tudo. Então, quando você está no meio médico e você coloca uma calça de barra italiana, e aquelas pessoas ainda estão com o conjunto do paletó, ou com a calça do paletó que não usa mais. Aquela que fica dobrada que assim. Que fica dobrada por dentro ou por fora, ou presa de clipe. Já vi preso de clipe. Eu já vi preso de clipes. Automaticamente, você passa a virar um ET. Então, aquilo que não se conhece, se assusta. Então, o meu processo de consultoria, ele começa... Eu olho para a pessoa, olho para o rapaz e converso com ele e digo assim, olha, vamos descobrir quais são seus traumas. Porque se hoje você se veste assim, existe uma razão em algum lugar do seu subconsciente. Sim. Por que você só usa verde? Por que você só usa preto? Por que você só usa amarelo? Por que essa camisa, esse tipo de camisa? Não, às vezes é uma configuração do seu corpo, você não gosta de determinada parte. O seu abdômen tem um tônus maior, ou isso daqui é uma coisa que te deixa mais vulnerável. Então talvez por isso. Não, é porque minha perna é assim, a minha coxa desse... Vamos descobrir isso aqui. E o homem, ele não tem costume de falar sobre isso. Ele vai falar na terapia, porque sabe que é um sigilo absoluto e eterno. Não vai sair dali. Perfeito. Né? Poucos são os homens, a maioria dos homens que conheço, todos passam por analistas, eles fazem psicanálise, então eles não estão nem prontos às vezes para ouvir. É só para falar mesmo, levantar e sair. Sim. Porque o ouvir pode desencadear coisas que ele não está preparado para lidar, muito embora seja no processo terapêutico, mas... Ele vai ouvir, eu vou falar, olha, isso daqui não tá bom. Isso daqui pode ficar melhor. Mas assim, não adianta eu falar que vai ficar melhor e você botar uma vez e você não sustentar. Você consegue dar conta. Ali, vamos fazer pelo meio termo, então nem eu nem você, eu fico aqui e aqui. Uhum. Então tudo é negociável. Então a segunda coisa que eu faço, olha, a gente vai fazer agora um ensaio fotográfico. Eu vou botar um profissional e você vai vestir essa nova produção e você vai fazer um ensaio fotográfico. Eu quero que você veja as suas fotos. Tem muitos que choram. Tem muitos que querem fazer ensaio fotográfico todo mês. Que coisa. Tem muitos que querem aquela sensação, aquele furor, aquela coisa do nossa. Porque realmente ele não está acostumado. Isso. Então, quando eles vão para esse lugar, eles não voltam para onde eles habitavam antes. Não cabe, não dá. E assim, a preocupação é outra. Então eu tenho um atendimento com clientes meus que eu tenho que dizer, olha, esse celular não dá mais, né? Você fica tirando uma foto que parece que tem um espírito atrás de você, de tão tremido que o negócio fica. É uma sombra ali. De tão tremido que fica. Vamos mudar esse celular? Poxa, Lê, mas aqui eu não preciso, é porque isso daqui funciona, né? Funciona pra mim. Eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Você tem apartamento ou casa própria? Tenho. Suas contas estão pagas. Você não precisa trabalhar. Tá trabalhando por quê, então? Então, assim, não é que você não precise. É porque você acha que não é necessário. Só que agora você tá vendo o que é. Você tá vendo aqui que faz sentido. Você tá vendo que não funciona. Aí eu saio para comprar celulares. Não é só roupa. Cara.
Então eu acompanho meus clientes em procedimentos estéticos. Porque eles querem fazer procedimentos estéticos, vai fazer uma limpeza. E procedimentos estéticos, sejam eles menos invasivos ou mais invasivos, eles fazem mais do que mulheres. Mais do que mulheres. Eu vejo mulheres que são convidadas pelos seus companheiros, que são meus clientes, a fazer procedimentos porque eles fizeram. Então, é um caminho sem volta. Ah, mas tem gente que não liga pra isso, existe uma criação. Ou tem certas bolhas que você não vai entrar, nunca. Sim, perfeito. Tem certas bolhas e você, olha, o máximo que eu vou conseguir eu não vou conseguir tirar sua camisa polo. Ali eu preciso do meu bolso minha bermuda de bolsos laterais, cargo. Sabe aquela bermuda quadriculada que vem do lado aqui? Sei. Não posso falar marca porque, né? Enfim. Mas assim, porque tem que caber a chave do carro, o celular, a carteira. Sim. A carteira que na verdade é como se fosse um depósito de papel, né? Um depósito de papel com fotos de todos os filhos e de todos os parentes em 3x4 que você apresenta abrindo assim pra pessoa que é tirando de dentro. Com notas fiscais, cupons fiscais. Cupom da Mega Sena, que ele já jogou há 2 anos. Certo? E moedas, que normalmente quando ele viaja muito, ele traz uma moeda de cada localidade para colocar ali. E a carteira acaba virando um cogumelo, né? E aí tem que ter o bolso cargo para isso, né? Então você consegue, eu não consigo abrir mão de que você consegue. Então a primeira coisa, a gente vai abolir a sua carteira, porque agora tudo é digital. A gente vai cadastrar todos os seus cartões de crédito aqui. Se os documentos eles são digitais, tudo aqui é digital. A foto dos seus filhos, das suas filhas, é fundo de capa do seu celular. Se você não quiser botar na primeira, você bota na segunda. E você só precisa do celular. Seu carro é digital, então você só precisa do seu dedo. Certo? No máximo, a chave da sua casa fica dentro do seu carro. Mas se roubarem meu carro, você chama o seguro. Porque no seguro tem chaveiro. Então você não precisa de uma bermuda cargo. Perfeito. Ah, tudo bem então. Vou começar. Caminho sem volta. Apresenta uma bermuda de linho para um cliente. Tudo na vida dele é linho. Uhum. Aí teve o caso de um paciente, um cliente, que é advogado, que ele não me escute. Mas ninguém vai saber que é ele. Eu já atendi vários advogados. Ele chegou pra minha letra. Só ele vai saber que é ele. Só ele vai saber que é ele. Mas ele vai. Deixa eu olhar aqui pra minha câmera. Você vai saber que eu tô falando de você. E não é um segredo. Ele chegou pra mim. Ele se separou. Aí ele começou a sair com uma menina. Aí ele fez assim: Ale, tô com uma dúvida, mas tô com receoso de lhe perguntar. Ele disse: fale, fulano. Adiante do seu lado. Isso eram umas 9h30 da noite de uma sexta-feira. Cueca entra na consultoria? Porque assim, eu vou sair com fulana essa aqui eu que apresentei, pra variar, tá? Minha cliente também. Aí que as clientes agora não vai querer mais que os maridos sejam atendidos por mim. E aí disse o seguinte, porque eu vou sair com fulano e como tudo importa, a cueca também importa, né? Nem importa. A cueca só importa. Ele disse, certo, então segue a foto, tô mandando umas aí pra ver o que é que você acha. Recebi 12 cuecas ali, de marcas diferentes, de modelagens diferentes, para saber qual era a cueca que ele deveria escolher para ir pro date dele. Que coisa. Isso é estratégia. Isso é o quebrar, né? Os tabus. E é uma mudança de mentalidade, né? Real. Eu acho, Jessé, que é uma frase que normalmente quem fala bastante é você. Quando a gente começa a ver certas coisas, é difícil desver. Exatamente. Então, assim, você entra, porque eu acho que nosso bate-papo aqui é basicamente sobre o quê? Quando a gente fala saúde do homem, na verdade, é o autocuidado masculino. Isso. Né? E a sua imagem, como você se veste, como você se sente, o seu cabelo, a sua barba, a questão da tonalidade do que você usa, né? Que você sempre conversa, da paleta de cor, são vários detalhes e várias nuances, assim, para que a gente tenha fortalecimento, primeiro, da nossa autoestima, você se sinta bem. Segundo, fortalecimento da nossa imagem, da nossa credibilidade. Né? Porque assim, a gente fala muito de médico, mas poxa, a gente tá aqui para falar de homens em geral, independente, né? Então, acho que quando a forma como você fala, como você se comporta, o horário que você respeita, tudo isso passa pela sua credibilidade. Tudo isso gera valor. Você fala, poxa, esse é um homem, né, que tem determinadas características para aquilo dar certo. Então,
Pô, é uma que chama atenção. Que chama atenção para aquilo. Então, assim, realmente, quando você vai para uma determinada linha, é difícil você voltar atrás. Exatamente. E a gente não tá falando, como você disse, que fique bem claro, né? Do fato da roupa, da marca, do preço em si, de nada disso, assim. É do que se adequa, do que você se sente bem, do que você sustenta. E agora você é uma nova persona. Exato. Paciência. Né? Que você evolua. Potencializa você muito. evolua. Potencializa. Você potencializa porque é uma haste, né? É um tentáculo daquele povo. Então, você tem que estudar, você tem que pagar conta, você tem que namorar, você tem que dar assistência a filhos, você tem que dar assistência à sua família a matriz, você tem que dar assistência, tem que observar se as coisas em casa estão bem. Então, assim, fazer tudo isso com uma gestão equilibrada da sua imagem faz toda a diferença. Né? E muito do meu lugar, por exemplo, o lugar do banco, eu saio do banco com uma descoberta quando ninguém se falava, hoje todo mundo fala, mas eu saio do banco com um diagnóstico de burnout. Né? Em uma época que ninguém falava sobre isso. O diagnóstico de burnout antes, ele tinha o nome de síndrome do pânico ocupacional. Cara. Era o meu CID na época, nunca me esqueço. Então, eu saio com síndrome do pânico ocupacional de um lugar que financeiramente era o status para todo mundo, né? Todo mundo queria, eu era muito novo na época, então eu fui gerente de banco com 19 anos de idade. Com 19 anos? 19 anos de idade. Né? Então, assim, e fui gerente de um banco em uma rede privada, né? Em um banco holandês, e automaticamente um lugar de prestígio que todo mundo queria. Mas eu não sustentava aquela imagem. Então, quando eu vestia aquele terno, eu não tinha, naquele momento, eu não tinha o necessário para sustentar os olhares, as críticas, o envelhecimento da minha imagem. Porque eu precisava parecer ter 35 mais. Perfeito. Então, eu não sustentava aquilo. E isso acontece nos dias atuais. Às vezes você se veste para sustentar alguma coisa que internamente não está bem definida. Sim. Por isso que não é só roupa. Você me trouxe aí uma imagem minha de alguns anos atrás, né? Então, assim, a gente faz faculdade, faz residência, brincando aí são 11 anos até você entrar no mercado ali enquanto urologista, né? E aí eu lembro, você me falou isso aí, veio muita memória, de dizer assim, caramba, eu sou urologista, eu vou operar um paciente com câncer de próstata, né? Que é uma cirurgia que tem que ser tecnicamente bem feita. Eu tinha formação, mas a minha preocupação era, eu sou novo, velho. Esse paciente, ele vai chegar a mim, vai me olhar e vai dizer, não, esse novinho aí, não vou confiar. E aí, durante muito tempo, eu atendia de gravata. Porque na minha cabeça, se eu estava de gravata, eu passava mais respeito. Era mais condizente, sabe? Então, assim, e aquilo me incomodava, mas eu iria sempre de gravata. Com jaleco, porque para mim, a época, usar um blazer, usar qualquer outra camisa atendendo, fazendo, né, exercendo a medicina, não combinava, não era compatível, não condizia, né? E isso foi uma das crenças que eu precisei quebrar, né? Que na verdade é o contrário, mas é a maneira como a gente é construído. Quais são os professores que você se espelha? Né? De que forma é que eles se posicionavam? Então você vai repetindo o padrão, repetindo o padrão. E meu amigo, eu lembrei agora, você me fez voltar aí alguns anos atrás. Era cada gravata feia. Nossa, aquela gravata que parecia um lenço desse tamanho que ficava, cobria tanto que tudo. Até hoje eu só sei fazer um nó só, mas eu sei fazer um nó, entendeu? Mas você usa pelo menos gravata slim, deduzo. Hoje sim, hoje tipo, sim. Desde ontem. Mas na época não. Eu não posso falar o nome da... Não, eu trabalho com marca, é melhor a gente não falar. Tinha várias companhias aí. Eu imagino. Acabou falando sem falar, né? Veja bem. Então, quando você fala que você vai sustentar perfeito, e que você vai vestir, isso é pra qualquer coisa, né? Tem homens que vão pra academia, e eu não falo de médico de nada, sim, mas que não tem coragem de colocar um short mais curto.
não é? Tem homens que vão a determinados lugares e não tem coragem de usar uma calça mais reta, né? Então, isso é para tudo. Por quê? Porque ele não se vê naquele lugar até ele usar. Aí, de repente, usa, nossa, que conforto, nossa, que isso daqui é melhor, nossa, isso daqui... Até usar. Então, o sustentar vai para esse lugar. Que lugar é? Esse lugar do, olha, isso daqui eu nunca usei, não sei como me comportarei. Sim. Como é que eu vou me comportar, mas eu pretendo usar para ver como é. Usou uma vez, acabou. É aquilo que eu quero. Estou com um blazer de um corte reto, de uma marca específica, e ele me veste bem, eu me sinto bem com ele, eu ando nos lugares e, independente dos olhares externos, eu sobrevivo a esses olhares. Vou comprar mais 3 dele. Perfeito. Então, essa condução do não é só a roupa faz com que ele compre a roupa, se veja com ela e siga do jeito que tá. Não vai me questionar, eu posso ser questionado que vai estar tudo bem. Tudo bem. Não é um problema, isso não é uma questão. Então a consultoria, ela vai para esse lugar de falar coisas, até porque eu entrego um dossiê, eu converso com a pessoa, eu apresento esse dossiê, eu digo, olha, essa roupa, isso daqui para você de acordo com a sua morfologia corporal, de acordo com o estudo do seu corpo, aqui as estruturas do seu corpo, né? E a gente está falando de estrutura óssea, o seu relógio, o seu óculos, o tipo de óculos. Gente, é um estudo, e aí as pessoas têm essa coisa é supérfluo. Não é. Então, eu digo de acordo com as características do seu rosto qual é a estrutura de óculos compatível com você. Sim. Aquela que vai harmonizar com você. Pra não ficar com aquela sensação de que você tá aqui com óculos 3 vezes o seu tamanho que você pegou emprestado de alguém e usou. Sim. Então, quando alguém olha pra você e fala, nossa, todo compatível, ali tá tudo harmônico. Então, a vida dele é harmônica, eu quero isso pra minha vida. Então, quando você sustenta, eu sustento o que eu visto. Sim. Eu tenho um quadro específico, que é o Estamparamente, então eu traduzo, eu venho usando estampas há bastante tempo, então as marcas me conhecem por isso, Sim. Então eu sou chamado para determinadas coisas com esta finalidade, porque eu acabo virando uma autoridade naquilo. Perfeito. Então, como ser uma autoridade dentro do H minúsculo? Sim. Né? Como se transformar em uma autoridade dentro do H minúsculo? É você ter certeza e dimensão, tá? Do sustentar, de que tudo o que você vestir, tudo o que você colocar no seu corpo, absolutamente assim, de roupa, de acessório, de adereço, enfim, vem de um lugar de estudo pessoal. Perpassa pela estratégia e vira sucesso. Então, os principais nomes de qualquer área, e eu não me refiro só à medicina, passaram por um estudo estratégico de imagem. Sim. Pagaram para um estudo estratégico de imagem. O meu Ale Reis, se eu uso Ale Reis, não é porque eu acho bonitinho, não. Eu paguei uma pessoa para saber exatamente como eu deveria me chamar. Se Alexandre, se Ale, se Xande, se Xandinho, se não sei o quê, se o meu primeiro sobrenome, se o meu segundo, se o meu terceiro. O que era estrategicamente falando melhor para eu utilizar, para eu acessar lugares que outrora eu não vislumbrava. Então alguém que estudou e que tem dimensão disso precisa fazer por mim aquilo que eu não consigo. E não é diferente de vocês. Vocês são médicos. Existem coisas que vocês vão operar massa. Existem outras coisas que, graças a Deus, vocês não precisam ter expertise para fazer. Sim. E aí tem outros profissionais que fazem. Então eu paguei, não foi barato, para um profissional, né, um profissional que trabalha com isso, me dizer, Alexandre, seu nome a partir de hoje, todas as suas assinaturas serão Ale Reis. É assim que você vai funcionar a partir de agora. Então, Alexandre Reis, Alexandre não sei o que, Xandinho, morreram. Você sepultou e agora nasce esse aqui. E esse vem com a estratégia Y e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem, ele precisa compreender que só a masculinidade dele não tira ele da cama. Só o eu pego o peso, não tira. Estratégia, né? Não tem como, ele não levanta da cama sem estratégia. O homem, desde os primórdios da humanidade, ele tem que ter sentido. Ele tem que ser necessário para alguma coisa.
Então, se ele não é necessário na cabeça dele, se ele não é esperado por alguém, se ele não é expectado por alguém, passa a não fazer mais sentido. A roupa é uma cerejinha que ele bota no bolo. Mas para o homem levantar da cama e ter uma rotina, independente de qual seja ela, ele precisa ter na cabeça dele de que ele é necessário. Senão ele não sai. A roupa só acompanha isso. Eu quero sair, hoje eu vou estar em um podcast, então como eu devo me vestir? Hoje eu devo estar assim, como é que eu devo me vestir? Então, obviamente que eu tenho clientes que não sabem até hoje, e eu acompanho eles por meu aplicativo. Eu tenho um aplicativo e que o guarda-roupa desse cliente é todo cadastrado nesse aplicativo. Né? É um mundo, velho. E muitas pessoas não sabem disso, mas existem aplicativos, existem segmentos em que as pessoas fazem efetivamente esse acompanhamento através da assessoria de imagem. Então, o que é esse acompanhamento? Vou vestir tal roupa, recebo agenda, eu tenho 5 eventos nesse mês. Então, eu separo todas as roupas que ele vai usar nos 5 meses, nos 5 eventos. E favorito no aplicativo. Ele sabe que vai ser essas roupas. Roupas essas que durante o atendimento dele, eu já fotografei, já coloquei, já chapei, já fiz tudo. Então, sei tudo que ele tem. O que não tá ali é porque ele comprou depois de mim. Então, se ele comprou depois de mim, ele tem que me mandar para cadastrar. E aí eu sei exatamente, eu digo a ele o que ele vai vestir. E hoje você assessora esses clientes, muitas vezes full time. Fixo. Eu tenho 3 clientes fixos, né? E quando eu digo fixos, eu digo há mais de 3 anos. Sim. Assim, que não compram nada. Vocês estão me ouvindo. Não tô dizendo pra vocês não estarem mais comigo, tá? Eles não fazem nada. Perfeito. Porque eles dizem, Alexandre, eu não tenho condições. Eu não domino isso aqui. E eu não consegui aprender. Eu só quero ficar bonito como você me deixa e receber meus elogios. O resto é com você. E pode ter certeza que ele tá trazendo muito mais, né? Entendeu? Muito mais. Agora, assim, olhando, ele fica... Ele já tira a foto, ele fala assim... Rapaz, mas que eu fiquei bonito, velho. Muito legal. E outra coisa, Ale, também, que acho que é também nossa intenção aqui do podcast, né? Com a história do H minúsculo, é porque o homem a vida inteira sempre teve uma percepção de que a gente resolve tudo. De que a gente vai carregar literalmente o mundo nas costas, né? E uma das desconstruções é exatamente falar isso. Falar assim, poxa, obviamente eu não domino tudo. Isso. Obviamente, nesse aspecto, assim como você, quando precisa de alguma coisa do ponto de vista biológico, de saúde, você vai no médico do homem, no andrologista, ou vai no pneumologista, a gente tem que saber que, poxa, eu preciso disso, isso é importante para minha marca, eu me sinto bem, eu não domino. Então eu preciso de ajuda. E tá tudo bem, de consultoria, tá tudo bem. Exatamente, isso faz parte, isso não me desconstrói, não me deixa... Invalida, não me enfraquece, pelo contrário, fala, poxa, me fortalece, eu tenho esse suporte, cria uma rede de relacionamento, você abre a sua cabeça, então, pelo amor de Deus, é só coisa positiva, né? E buscar, né? E assim, o que é que tá dando certo? Não é que você vai copiar outras pessoas, não é sobre isso, mas assim, o que tá dando certo? É modelar, aqui, né? Individualizar, né? Vamos colocar o meu toque aqui, o meu tempero aqui. O que é que isso aqui tá funcionando? Ah, mas fulano, eu vejo fulano uma pessoa muito assim, vejo fulano uma pessoa muito assim, mas ele tem isso aqui, eu gostaria disso aqui. Vamos sentar, vamos remodelar isso aqui, vamos fazer isso aqui acontecer. Então, ir para esse lugar de eu preciso de ajuda. Que o homem tem essa dificuldade de pedir ajuda. Né? E um podcast que é um homem com H minúsculo, vocês levantam a bandeira do... Ouvir esse podcast é compreender que precisa de ajuda. Perfeito. Que existem outras coisas na saúde do homem, que compõem a saúde do homem, não é? E que sozinho ele não consegue. Então o homem do H minúsculo que seja, é um homem que ele entende que ele é bom nisso, ele pode não ser tão bom nisso, e ele precisa de ajuda para isso. É isso aí. E vestir essa camisa do... Olha, contratei... Eu tenho clientes que ninguém sabe que eu atendo. Sim. Né? Então, dentro dos meus contratos, principalmente quando eu atendo político, essas coisas, não sabem que eu atendo. Porque na cabeça deles, imageticamente, é melhor que todo mundo ache que um belo dia ele acordou diferente. Sim. A expertise dele veio, nasceu. Então, tipo assim, olha, Lê, eu não me marca, não me posta, eu tenho muitos clientes que eu não posto nas minhas redes sociais.
sabe? Então, assim, muitos. Um dos médicos mais recentes, um querido que eu atendi, tenho medo dele até hoje, inclusive, ele é médico paliativista. Aí ele vai me ouvir aqui também. Então, assim, a gente conversou dentro do atendimento, um profissional incrível. Você vê a pessoa que nasceu para aquilo. Sim. E você... Eu não tenho domínio técnico disso, mas a pessoa que nasceu, você vê o cuidado no falar. Ele tem um cuidado no falar. Ele disse assim, olha, você é o tipo de especialidade que ninguém espera ter. Sim. Sabe? E ele tem uma preocupação. Ele me busca como um profissional, médico mesmo, que tem uma preocupação. Sim. Sabe? Ninguém vai te ver. Mas é aquela coisa também. As pessoas vão olhar pra ele no momento mais difícil Da vida. Exatamente. Da vida. Então, a assim, família vai olhar no momento mais difícil da vida, né? E ele preocupado e empenhado em fazer a coisa acontecer. Né? É incrível. Perfeito. Ele sabe que eu tô falando dele, até porque eu só conheço ele. E todo mundo só deve conhecer ele. Mas pra vocês entenderem que faz toda a diferença. Você, independente do resultado final, o percurso que você vai, faz sentido. Sabe? E isso é pro homem. E independente da sua profissão, independente da sua área de atuação profissional, acordar e pensar na sua própria... Olha, eu vou vestir isso, tenho isso, quero fazer isso, vou para tal lugar, quero esse efeito, vou fazer uma reunião. Porque, assim, o homem, ele tem essa mania de só se arrumar para ocasiões muito especiais. Sim. E existe uma teoria, um teorema muito antigo, que diz a roupa de sair. O termo roupa de sair foi imposta lá pelo homem. Né? A roupa de sair, a roupa de ficar dentro de casa, a roupa do domingo, a roupa do dominó, a roupa do jogo de baralho, a roupa que você vai pro churrasco. Então, tudo isso é uma construção, né? E que aos poucos vem se desconstruindo lá com muita labuta. De você dizer, olha, você pode estar arrumado para ir ali. Você pode usar sua roupa nova para isso. Você pode. Por quê? Porque o homem não tinha o costume de comprar roupas. Sim. Então ele mantia roupas enquadradas em ocasiões, porque aquela roupa iria durar. Então a roupa de sair, eu só uso quando eu saio, poucas vezes, ela vai durar bastante. A roupa de ficar dentro de casa pode ser acabada, porque eu uso bastante, mas ninguém está me vendo. É que nem no normal, então é material de trabalho. Hoje, se você trabalha com imagem, eu recebo muitas coisas, obviamente, obrigado, mas eu compro muitas coisas. Sim. Porque o meu trabalho depende disso. Sim. Então, assim como vocês se especializam em determinadas áreas, vocês compram, sei lá, equipamentos médicos, que seja, dentro da minha área, comprar certas coisas, adquirir certas coisas faz diferença. Então, eu invisto nisso. Com roupas não são diferentes. Então, assim, eu invisto em equipamento de áudio e vídeo, porque eu gravo muito conteúdo. Então, eu invisto em estrutura. Eu tenho um espaço físico. Porque é um trabalho. Então, quando o homem, ele vai, principalmente homens, mulheres nem tanto, mas quando os homens eles vão a esse lugar, eles gostam de ter, olha, meus ouvidos voltados para ele. Então não pode ter interferência. Eu não posso ir para casa dele para fazer aquele primeiro atendimento, porque ele não vai se sentir confortável. Sim. Então eu precisei investir Perfeito. em um espaço físico. Perfeito. Eu precisei investir em um lugar, em materiais de ponta, porque todos os meus materiais, eles são materiais de ponta. Eu invisto muito em material de consultoria, e no material de consultoria não é tão somente tecidos, como as pessoas pensam, que é aquele tecido que você coloca, não. Eu tenho um enxoval muito grande, assim, muito alto investimento que foi. Por quê? Porque aquilo, o meu cliente, ele chega e ele precisa entender que aquilo ali é um trabalho. Não é uma conversa que eu digo, olha, eu estudei, acho que essa roupa não combina com você. Isso, exato. Isso é técnica, isso é estudo, sabe? Então, assim, quando nós falamos da primeira impressão que fica, eu tô falando de um determinado departamento do seu cérebro, que é o tálamo. Então, ali, quando você diz que você olha para uma coisa e você pensa naquela coisa e aquela coisa lhe chama muita atenção, existe um engate científico ali. Então, que tipo de impressão você quer ficar? Eu costumo brincar com eles. Eu digo, o que é que você quer que passe pelo seu tálamo? Não é? Então, assim, o cara arrumado, o cara desarrumado, o cara de qualquer jeito, você não quer fixar a sua imagem. Então, minha ambiência faz
total sentido para a abordagem que eu faço. Então eu poderia pegar uma mala, meu começo foi assim, eu ia de mala para casa das pessoas e levava uma super estrutura, 2 malas enormes, que eu levava para casa das pessoas. Então um belo dia eu entendi que não dava mais. Não dava mais. O que eu cobro, o que eu oferto, a ambiência tem que estar condizente. Porque se não estiver, não faz sentido. Eu não posso trazer aqui um desembargador, um juiz. Eu não vou para casa dessa pessoa. Aquela casa é um templo. E se eu estou fazendo um trabalho, não é na amizade. Você leva para sua casa os seus amigos. Perfeito, velho. Né? Eu não sou seu amigo, eu sou um profissional que vou trabalhar com você. Assim como hoje em dia você não chega para vem aqui fazer não é mais assim. Então, eu precisei pensar nisso, para dar esse conforto, principalmente aos homens, de poder falar de coisas que outrora eles não falariam e que não seria em qualquer ambiente que eles estariam. Entendeu? Então, eu tenho um escritório que funciona ali na Avenida CM, né, preparado para ser um lugar de escuta. Muita coisa, viu? Deixar a gente fica aqui, eu acho que já extrapolamos o tempo aí, mas assim, tem uma outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, e entra muito nisso da desconstrução do homem, né? E aí eu queria uma opinião sua, né? Porque muitos de nós, se não a maioria de nós, temos a crença do não merecimento. Sim. Né? Então eu acho que até isso, quando você traz de que eu vou comprar uma roupa para mim, esse blazer me caiu bem, eu vou comprar 3 blazers desse, né? Então assim, a gente rompe uma barreira do não merecimento, que é uma crença que não necessariamente apenas os homens, mas nós homens sofremos muito com isso, né? De que, não, menino, você vai crescer, você vai trabalhar, você vai sustentar a família, e você muitas vezes, né? Diego tem filhas, eu tenho filhos, a gente dá os filhos, mas não dá pra gente. Né? Então, tudo isso, claro que é terapia também, né? Para você desconstruir, mas assim, muitas vezes você não ter a roupa, não comprar aquela roupa, não investir um dinheiro naquele relógio, que é uma coisa que você gosta, ou no tênis, no sapato, é muito, poxa, não, eu não mereço. Mas aí eu pago X de plano de saúde, eu pago X de aluguel, né? Eu pago X, entende? E assim, mas você não se presenteia. Né? Então, assim, eu acho que até para todos que estão nos ouvindo, né? E foi disruptivo mesmo, né? O podcast, a gente entender que romper essa crença do não merecimento, ela faz parte da sua sobrevivência enquanto homem aqui. Porque senão você só repete padrão, né? Você só é o mesmo de lá. Você não tem evolução, né? De fato. O que é que você acha disso? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós falamos de sensação de pertencimento e merecimento, né? Existem duas plataformas diferentes para a mesma rede social, que é a vida. Você só sabe efetivamente que você precisa presentear alguém quando você sabe o gosto da sensação daquele presente. Sim. Então, não se trata tão somente do merecimento. Tá. Trata-se também do nível de prioridade que o homem se dá. E isso é uma labuta do homem mesmo. Eu vou te presentear com esta caneca. Eu vou me presentear com essa caneca. Eu vou comprar essa caneca para mim. Mas eu vou dar para minha esposa, para minha namorada, uma taça de cristal. Então, o homem tem uma sensação de escassez eterna. Isso é científico. Se eu compro essa caneca para mim, sobra para comprar o cristal para você. Não é que eu não entenda que precise. Eu sei a estratégia disso. Eu tenho o que beber, você terá o que beber, mas o seu bebê é de qualidade. O homem só vai olhar para essa taça de cristal e essa caneca diferente quando ele passa a ser produto. Quando você é só uma pessoa que está recebendo seu salário,
você vai administrar aquilo. Mas quando você começa a cobrar, a ser produto, a ser consumido, o seu olhar para você é outro. Então, eu percebo isso no dia a dia do meu trabalho. As pessoas que são comissionadas, assalariadas, têm uma abordagem diferente, e as pessoas que são prestadoras de serviços, que são PJs, que são empreendedores e empresários, é um outro olhar. Eu tenho as pessoas que validam preço e eu tenho os meus clientes que pensam em valor. Ambos fazem parte da mesma estratégia. Sim. Aquele que consome preço, ele está juntando para uma coisa maior. Aquele que vive do valor, ele compreende o percurso que ele fez. Então, tudo que ele comunica é valor. Então, se ele vai aparecer vestido de valor. Se esse daqui aparecer, ele vai entender de preço. Então, se você perguntar a uma pessoa que pensa em valor, quanto foi isso, ele vai responder para você, foi um investimento para minha vida. É isso aí. Foi um investimento para minha vida. Sim. E se você pergunta para o de casa, você vai dizer, olha, parcelei, fiz uns esforços aqui, aos poucos eu vou pagando. Mas entendo o que é necessário. Ambos entendem, sim, mas vivem realidades diferentes. Realidades diferentes. Então eu acho que existe essa potência, existe essa coisa do sensação de pertencimento e merecimento dentro desse lugar, mas para todo, o homem de um modo geral, o homem, por ser homem, ele é estratégico. Nada é solto. Nada é aleatório. Então, estou pagando isso aqui porque eu estou pensando isso daqui. Então, assim, estou segurando o meu carro para fazer uma troca quando eu entender que a economia está boa para troca. Mas até lá eu vou usando esse daqui. Sim. Não deu tempo de trocar. Surgiu um modelo mais novo. Vou pegar o modelo mais novo. Porque o modelo mais novo, para esse homem do valor, é um modelo que ele vai consumir menos tempo dele. Coisas antigas tendem a manutenciar com maior frequência. Esse tempo eu não tenho, esse lugar eu não estou, não dá para mim. Então pagarei mais caro para ter a paz de espírito de esperar o barato quebrar. Entendeu? Valor e preço. Não tem jeito. Para qualquer serviço e para qualquer setor. Entendeu? É isso. Rapaz. Difícil, viu? Um banho de... Um choque de realidade necessário. Necessário, não tenha dúvida. É disruptivo mesmo. Você vê que muitas vezes a gente pensa uma linha de abordagem, né? Mas o bom é que as coisas fluem da maneira que devem, de fato, fluir. Na verdade, assim, a mensagem, ela foi passada, né? Então, assim, eu tenho certeza de que quem vai escutar esse podcast aí vai se incomodar, sabe? E muitas vezes é a movimentação, né? Que a gente, de fato, quer que essa pessoa aí venha fazer. Antes de finalizar, eu quero primeiro que você deixe aí para o público como é que te encontra, né? Como é que tá essa sua agenda, suas redes sociais, né? Isso é importante, seus contatos. Mas antes do contato do Ale, porque quando ele colocar o contato, vai todo mundo correr para o contato dele e vai fugir do podcast, né? Então, se você assistiu esse podcast, se gostou, curta, compartilhe. Se você acha que alguém pode se beneficiar de ouvir isso, compartilhe, de fato. Até se você tiver um inimigo que você queira que ouça isso, compartilhe. É importante, o nosso objetivo aqui no podcast, de fato, é levar esse tipo de mentalidade, né? Trazer o convidado e ver que programação mental que ele tem para a gente poder crescer, né? Então, não tenho dúvida, né, Diego, que a gente saiu daqui... outro homem, né? O H mais minúsculo ainda, né? Sim. Ainda bem. Então, esse é o nosso recado. Ale, por favor, diga aí seus contatos, sua rede social, para a gente poder finalizar. Então, pessoal, vocês me encontram no Ale Reis, como eu falei, tá? Ale Reis. Só isso, fácil, rápido. Primeiro da internet, colocou lá, você já vai me encontrar, certo? Foi estratégico também nesse aspecto. De mim só tem eu. Minha agenda, você pode falar comigo pela DM, eu te respondo, então a minha agência responde também. E vamos fazer essa
sensação disruptiva chegar na sua vida, até porque você é merecedor, deixe isso claro para você, que você precisa responder aos seus instintos de ser sua melhor versão. Porque isso a gente já tem. Perfeito. Diego, Excelente. suas palavras, que depois eu tenho uma saia justa para o Ale. Eu tava na dúvida se essa saia justa ia sobrar pra mim. Já tava. Aqui Queria agradecer, né? Acho que agradecer a Ale pela brilhante, vamos dizer assim, mudança, né, de mentalidade que ele trouxe aqui. Eu acho que eu e Gessé, graças a Deus, já estamos trilhando isso, né? Com certeza. A gente já realmente chegou num nível de entendimento diferente, né? Graças a Deus, de muitas pessoas. Mas a nossa intenção, a nossa missão aqui com o podcast é exatamente trazer você para esse caminho, né? Fazer essa mudança, essa percepção, essa evolução. Então, um bate-papo como esse é fenomenal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente realmente fica muito feliz aqui pela sua presença e vamos lá. Joga a saia justa para ele, ver o que ele como é que ele vai sair. A saia justa é simples. Você tem a oportunidade de mandar apenas uma mensagem. Pode ser uma mensagem, um conselho, uma orientação, seja lá o que for, né, para esse homem com H minúsculo. O que é que você diria para esse homem que está nos assistindo? Essa é a primeira, a segunda vem depois. Você já é exclusividade. Igual você, não tem mais ninguém. Mas é isso aí, a mensagem tem que ser isso, clara, perfeito. objetivo. É objetivo. Você é exclusividade, igual a você, não existe mais ninguém. Precisa, concisa e clara. Perfeito. E eu acredito, né, que você, desde quando a gente começou a conversar, que você se empolgou e ficou muito feliz com a proposta do podcast. E por eu lhe conhecer, eu não imaginaria de forma diferente, né? E a outra saia justa tem que ser quem que você gostaria de ver sentado nessa cadeira que você está sentado hoje e que poderia contribuir para esses homens que precisam abrir essa mente para o H minúsculo. Rapaz... Eu não disse que tinha saia justa. Vou trazer Sim. esse nome. Não sei se ele toparia. Sim. Tá no ao vivo aí. É um cara que faz um trabalho que eu já indiquei a algumas pessoas para ele, alguns homens. E eu acho que tem muito a ver também, que eu não sei se vocês conhecem, eu não sei como vai ser a abordagem, qualquer coisa corta. Nishanto Nipak. Não conheço. É um terapeuta tântrico. Sim. Acessando lugares que outrora não foram habitados. Perfeito. Olha Quebrando aí. tabus Excelente. sobre a massagem tântrica, Perfeito, prazer masculino e Perfeito. etc. E a gente, enquanto urologista, isso é um tema interessante, porque assim, a gente recebe pacientes com diversas questões, que a gente trata da saúde sexual do homem, né? Exato. E ele traz essa abordagem, Perfeito. né? E que foi, que melhorou e que não melhorou. Então, assim, de repente é um tema extremamente E é pertinente. falta de autoestima, né? Há muitos que falam comigo e isso muda todo o cenário do jogo, né? Muda tudo. Eu Perfeito. indiquei para algumas pessoas e o retorno foi bem positivo. Maravilha. Então, nós iremos convidá-lo. Espero que Ele a resposta aceite, seja o sim, eu vou falar né? com ele antes. Olha, Olha, tá vendo aí? Ó, se lhe Não me mandaram... envergonhe. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ale Reis. Nada. Foi disruptivo, tá? Então, assim, conte com a gente sempre. Você vai voltar aqui. Olha Tá? aí. Você tinha que ser o primeiro episódio, e por esse motivo, né? E você vai ser o episódio X, que eu tenho certeza que esse podcast aqui ele veio para ficar, porque ele veio Quebrar os tabus. para quebrar os tabus. Não é para beneficiar Diego, beneficiar a mim, mas para a gente poder levar a mudança para o outro. Né? E a gente tem essa obrigação, enquanto andrologistas, enquanto médicos que cuidam de uma área tão sensível do homem, que é a questão sexual, que é um tabu, e a gente vai trazer aqui pessoas para poder falar sobre isso. E nosso objetivo aqui, de fato, é contribuir. Perfeito. Conte comigo. Excelente. Simbora.